Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim, um sol gostoso, um calor bom, né? Hoje nossa aula é de geografia, né? Então, geografia, nesta unidade, nós começamos a ver as riquezas brasileiras, aí trabalhamos no capítulo 1, o relevo do Brasil, né? Relevo e altitude, aí página 7, as formas de relevo. Aí teve brincando com cartografia e o exercitando. Aí, no capítulo 2, nós vimos os recursos minerais, né? Trabalhamos os recursos minerais e energéticos, ok? Aí, hoje, nós vamos terminar esta unidade, né? Deixa eu ver essa unidade. Sim, a unidade 5. Nós vamos terminar hoje esta unidade, tá? Então, vamos lá, página 22, registrando ideias. Ita chamou a atenção dos amigos para uma questão importante, relativa às consequências da extração de recursos minerais para a natureza. Apesar de esses recursos serem essenciais para a vida das pessoas, no processo de extração de alguns deles, como o ferro e o calcário, grandes áreas são escavadas e desmatadas, destruindo o habitat de diversas espécies animais. Além disso, a mineração pode poluir as águas e aumentar a erosão do solo. Quando o mineral explorado se esgota, muitas áreas são simplesmente abandonadas, sem que sejam tomadas medidas para restabelecer o equilíbrio natural. Converse com os colegas sobre isso e faça o que se pede. Olha aqui essa foto. Foto aérea da Serra dos Carajás, no estado do Pará, abandonada após a exploração mineral. Para você, por que essas áreas foram abandonadas? Por quê? O que vocês acham? 2. Organize uma lista com o que pode, na sua opinião, ser feito para melhorar as condições ambientais dessa área após a exploração mineral. Então, estamos vendo aqui, ó, pesquise. O que pode ser feito, né, para melhorar? Porque aqui diz, ó, que quando o mineral explorado se esgota, o que eles fazem com a terra? Abandona. Então, fica grandes extensões de terras abandonadas. O que tem que ser feito para essa terra não ficar assim? Já foi lá, ó, como o ferro e o calcário, ó, para tá fazendo a extração deles, eles precisam escavar a terra e desmatar, tá? Então, a terra tá lá paradinha, o campo tá lá paradinho, as suas árvores, seus animais no seu habitat, a vida normal. Aí vem a extração, né, dos minerais. Aí, o que eles fazem? Eles, ó, desmata e escava. Então, tira a árvore, derruba a árvore, escava e faz aquela bagunça na terra. Porque ele precisa chegar até o ferro e o calcário. E depois disso, eles vão embora, ó, lava as mãos e a terra fica lá. Então, aqui, olha aqui no 2, o que pode se fazer? Né? Fazer uma lista para melhorar, né, as condições ambientais dessas áreas após a exploração. O que pode ser feito, né? Então, no 2 eu quero que façam no caderno. E amanhã, tá? Amanhã na correção de geografia, eu quero que vocês estejam com o caderno, pra gente estar fazendo essa correção e conversando sobre o que cada um colocou, ok? E por falar nisso, terras indígenas e mineração. Ita contou aos colegas que muitos povos indígenas têm suas terras devastadas pela mineração. Em alguns casos, eles são forçados a deixar parte delas para que os recursos minerais possam ser extraídos por grandes empresas. Em outros, a mineração ocorre de maneira ilegal, destruindo a vegetação e poluindo as águas e o solo, que são fundamentais para que esses povos mantenham seu estilo de vida.
Respeitar a forma de viver e a cultura dos povos é um dever de todos. Como você se sentiria se fosse forçado a deixar o lugar onde vive, seja a sua casa, seu bairro, por exemplo? Então aqui tá falando, né, que desde a colonização, lá no passado, né, desde a colonização, os índios vêm sofrendo, né, eles vêm lutando para manter as suas terras e seus estilos de vida, né, e uma das causas da devastação dessa terra, ele é a mineração, como falou aqui, como o Ita contou, né? Os recursos minerais presentes em algumas terras indígenas, ele desperta o interesse tanto de empresários como até do próprio governo, tá? E o índio vai perdendo as suas terras, vai perdendo o lugar que eles vivem, onde eles mantêm as suas crenças, né? Então vocês vão responder. Como você se sentiria? Resposta pessoal, né? Se fosse forçado a deixar o lugar onde vive, seja sua casa, seu bairro, por exemplo. Nós vamos conversar amanhã no Google Meet. 2. De que forma você imagina que o modo de vida e a cultura indígena poderiam ser valorizados por todos? E como você poderia contribuir para essa valorização? E aí? O que vocês acham? O que vocês imaginam? Né? De que forma, né, o modo de vida e a cultura indígena poderiam ser valorizados por todos? Nós vamos estar conversando também amanhã no Google Meet. Os alunos ficaram muito satisfeitos com o que estudaram durante a semana sobre o relevo e os recursos minerais. No fim da aula, todos voltaram para casa empolgados para contar aos pais tudo o que haviam aprendido. Aí nós vamos entrar para o exercitando, que nós temos só 3 páginas. Exercitando. 1. Os alunos aprenderam muitas coisas sobre os recursos minerais. Vamos ver se você aprendeu também? Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Os minerais não possuem nenhuma importância para a sociedade. Os minerais são extraídos das rochas. Os minerais são importantes matérias-primas, pois com eles se fabricam diversos produtos. A extração dos recursos da natureza não gera nenhum impacto ambiental. Então, vocês vão ler essas afirmativas e vão colocar se elas são verdadeiras ou falsas. No 2. Urbano decidiu elaborar uma tabela com o que aprendeu na aula. Em uma coluna, ele escreveu o nome de um mineral, na outra, de um produto que pode ser produzido a partir do mineral indicado. Ajude-o a completar a tabela. Então, o mineral é matéria-prima, produto. Ele colocou grafite, um mineral. Produto, lápis de escrever. Então, vocês vão colocar mais 2 minerais aqui e o que pode se fazer a partir desses minerais. 3. Escreva A para os minérios metálicos, B para os minérios não metálicos e C para os recursos energéticos. Ok? Então, nós temos aqui ouro, ferro, flúor, cobre, calcário, petróleo, quartzo, chumbo, sal marinho, gás natural, diamante, carvão mineral. Então, vocês vão colocar A para os minérios metálicos, B para os minérios não metálicos e C para os recursos energéticos. Página 24. 4. Leia a notícia a seguir sobre um grande desastre ambiental causado pela atividade mineradora no estado de Minas Gerais no dia 25 de janeiro de 2019. Retrospectiva. Uma coisa desastrosa, né? Rompimento da barragem de Brumadinho foi a primeira grande tragédia ambiental do ano. Quem escreveu esse texto foi Sabrina Rodrigues, segunda-feira, 16 de dezembro de 2019, às 14 horas. Início da tarde de sexta-feira, 25/1, horário do almoço. No refeitório da mineradora Vale, em Brumadinho, Minas Gerais, dezenas de trabalhadores almoçavam quando a barragem de rejeitos de córrego de feijão se rompeu. A avalanche de lama atingiu a parte administrativa da empresa, incluindo o refeitório
e a comunidade da Vila Ferteco. Havia cerca de 430 trabalhadores da Vale no local. Às 13 horas e 37 minutos, a Secretaria do Estado do Meio Ambiente foi informada do acidente pela mineradora. Passados 3 anos do acidente da Samarco, subdiária da Vale em Mariana, também em Minas Gerais, a mesma empresa se via envolta em outro desastre, dessa vez com muito mais vítimas humanas. Cerca de 14 milhões de toneladas de lama e rejeitos de minério de ferro percorreu 8 quilômetros em poucos dias, poluindo o rio Paraopeba. Quase 11 meses após o desastre, 252 mortos. 13 pessoas continuam desaparecidas. A mina do Feijão 1, construída acima da estrutura da mineradora e da cidade quando se rompeu, virou avalanche, enterrando tudo o que tinha pela frente. Olha a foto, lama de rejeitos minerais após ruptura de barragem em Brumadinho, Minas Gerais. Eu acredito que vocês, foi em 2019, né? Não, em 2000, aqui a notícia, né? Eu acredito, olha aqui, a notícia do desastre ambiental causado em Minas Gerais no 25 de janeiro de 2019. Eu acredito que vocês ouviram falar, né? Porque isso deu em todas as televisões, foi um desastre pavoroso, né? Tinha lá nessa vila, nessa cidade, a mineradora, né? Tinha a mineradora, tinha hotel, né? Era coisas de hotelaria, não é um, né? Tinha ali também, né? Tinham casas, o povo vivia normal, dormindo, acordando, cozinhando, indo para a escola, trabalhando, né? E quando veio esse avalanche de lama, ele levou tudo, destruiu tudo o que ele viu pela frente. E fala aqui, olha aqui, 252 mortos. E ainda tem 13 pessoas que estão desaparecidas embaixo dessas toneladas de lama. Olha o desastre ambiental. Uma cidade foi destruída. Famílias foram destruídas, vidas foram destruídas, né? Vamos lá. Segundo a notícia, qual foi o desastre ambiental ocorrido? Qual foi? O que aconteceu? Quem causou? O que causou esse desastre ambiental? Pode retirar aqui do texto. B. Quais foram as consequências do desastre para a população local? O que aconteceu com essas pessoas? Ali era a cidade deles, eles moravam, tinha casa, tinha carro, tinha, né? Qual foi? Né? Quais foram, né? As consequências do desastre para a população? O que aconteceu com essas famílias? Tá? C. Explique por que podemos afirmar que o desastre em Brumadinho modificou a forma de relevo do lugar. Por que nós podemos afirmar que esse desastre mudou a forma de relevo? Nós vamos estar conversando, tá? Nós vamos estar conversando sobre cada item. Anitta ficou em dúvida se a extração de minerais como o ouro, o calcário e o ferro, por exemplo, alteram o relevo de alguma forma. Observe as imagens a seguir e elabore uma resposta para ela explicando por quê. Ó, nós temos aqui essa imagem da extração de ferro na Serra dos Carajás, localizada no Pará, né? O que aconteceu aqui nessa imagem com a extração de ferro, né? O que aconteceu aqui? O que acontece aqui com o solo, né? Como que ele fica? E aqui nós temos a extração de calcário no estado do Pará.
Olha a extração do calcário no estado do Pará, né? Qual o tipo de relevo que nós vemos em cada uma dessas imagens, né? A da Serra dos Carajás e a do estado do Pará. Qual que é o tipo de relevo, né? Porque uma aqui, ó, nós vemos que é a extração do calcário. Na outra, é a extração do ferro, né? O que aconteceu aqui, nessa área aqui, que houve a extração do calcário, né? O que a extração provocou aqui? Que danos ele trouxe aqui para a natureza, né? Ó, tá vendo? Tinha árvores ali, a gente consegue ver lá pra cima árvores. Então, o que aconteceu? Teve o quê? Né? Essa área, na apostila de vocês está bem colorida, é bem mais fácil de vocês observarem os detalhes, né? Então, essa pergunta aqui vocês vão tentar responder, tá? Ó, a Anitta ficou em dúvida se a extração de minerais como o ouro, o calcário e o ferro, por exemplo, alteram o relevo de alguma forma. Então, vocês vão observar as imagens, dá para perceber que foi alterado o relevo, né? Mas como que ele está? Tá? Por que alterou esse relevo? O que aconteceu? O que eles fizeram aqui nessas terras para alterar o relevo? Tentem responder, tá? Eu não vou estar falando, porque senão eu vou dar resposta para vocês, mas amanhã eu vou tirar as dúvidas e nós vamos falar sobre essas imagens juntos no Google Meet, ok? Aí, como nós estamos acabando a unidade 5, como eu falei ontem na aula de história, todo final de unidade tenho de olho no que eu aprendi, né? Então, de olho no que eu aprendi. Nessa unidade, estudei os seguintes assuntos. A, formas de relevo do Brasil. Quais são as formas de relevo do Brasil? B, altitude e altura. O que é altitude e altura? C, e os recursos minerais? D, minerais metálicos, não metálicos e energéticos. E os impactos ambientais da mineração. Sobre eles aprendi que... Então, vocês vão escrever o que vocês aprenderam sobre cada um desses tópicos, ok? Hoje é dia 10, nós estamos na quinta-feira, 10, 11, 12, 13, 14, 15... Hoje nós estamos quinta-feira, dia 10, sexta, dia 11... Sábado e domingo, 12 e 13. Então, segunda, 14, 15, 16, 17. Esse de olho no que eu aprendi, eu quero ele para o dia 17 do 9. Dia 17 do 9, de olho no que eu aprendi. Ok? Vocês vão fazer no caderno, tá? Mas... como eu falei ontem de história, tudo que tá no caderno, quando são essas respostas, eu prefiro, no caso, que vocês digitem, porque ajuda da letra de vocês. Mas se vocês tiverem dificuldade para digitar no Word, pode fazer no caderno, mas vocês têm que fazer devagar, com atenção, uma letra legível. Eu não consigo entender a foto. E para tirar a foto também, não é com o livro torto, caderno torto, não. Tem que focalizar bem em cima, senão a Pro não consegue ler. Eu não tenho dons especiais. Eu perdi minha varinha de condom, eu perdi minha bola de cristal, foi tudo perdido. Então, eu sou normal, tá? Então, eu preciso de uma letra legível. Pro, mas a minha letra é pequena, em casa você tem tempo de sobra. Faz devagar para fazer uma letra grande, uma letra mais, aperta mais o lápis, não ficar muito clarinho, a Pro não enxerga, tá bom? Então, nós terminamos aqui a unidade 5, que fala das riquezas do Brasil, né? O capítulo 1 fala do relevo, né? E o capítulo 2 fala dos recursos minerais. Então, boa aula para vocês, e eu vou lembrar vocês de olho no que eu aprendi. Agora, essa pesquisa que tem aqui, ó, organize uma lista com o que pode, na sua opinião, ser feito para melhorar as condições aqui.
isso daqui eu quero para amanhã. Vocês vão listar o que pode ser feito. Lista no caderno e amanhã no Google Meet cada um vai ler o que escreveu. Não vou aceitar ai, esqueci, não deu tempo, tá? Eu só estou alterando data do que eu peço quando a mãe realmente entra em contato comigo. Ou o pai falando o porquê o filho não fez. Então, não vem falar, não entendi, não fiz. Não, você pode ler aqui o capítulo todinho, a partir da página 4, alguma resposta você vai achar, tá? E depois a Pro vai fazer a correção e tirar as dúvidas, ok? Beijos, boa aula e até hoje à tarde nossa aula de história, ok? Beijos!